A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para o nosso coração e quero dizer para você que tem desejo de obedecer a palavra de Deus em Cristo Jesus, você que almeja as promessas de Deus, de viver eternamente com Cristo na Nova Jerusalém, medite nesses versículos e a pratique para que o Senhor venha olhar do céu para o seu coração e reconhecer que você é um filho. E quando ele reconhece que nós somos filhos, ele anda lado a lado conosco, ele nos guarda, ele tem um compromisso de nos guardar entre as aflições. Aqui no livro de João, no capítulo 8, do capítulo 8, eu vou ler do verso... Capítulo 8, eu vou ler do verso 21 em diante, que diz assim, é um pouco longo, mas vai trazer benefícios espirituais para o seu coração. Aqui diz assim, e disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, eu retiro-me a buscar-me eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podes vós ir. E diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vós vir? E disse-lhe, vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vosso pecado. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que já deste princípio vos disse, desde que já do princípio vos disse. Muito tenho que dizer, e julga de vós mais. Aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhe falava do Pai. E disse-lhe, pois, Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada, dizendo, estas coisas muito creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus, quem crê nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e nunca servimos ninguém, como dizes tu, sereis livre. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora,
O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendente de Abraão, contudo procura matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam-os e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus lhe disse: se fosses filho de Abraão, fazeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendestes a minha linguagem, porque não podes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vós digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta palavras de Deus. Por isso vos não as escutas, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dissemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro o meu Pai e vós me desonras. Eu não busco a minha glória, a quem o busquem e julguem. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Eis tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, a qual dizeis que é vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que eu não conheço, sereis mentiroso, como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Amados,
Eu não vou explanar todos esses versículos, mas eu vou explanar alguns versículos aqui que é muito grande. E vocês prestem bem atenção. O que o Espírito Santo vai falar no seu coração, no meu coração, através dessa palavra. Amados, uma coisa, antes de eu explanar os versículos, eu vou dizer para você, e vocês vão entender no finalzinho aqui. Se você andar com Jesus, se você obedecer a palavra de Jesus, porque Deus deu autoridade a Jesus no céu e na terra, e nós só conseguimos chegar a Deus por méritos de Jesus, pelo meio de Jesus. Eles vão fazerem conosco a mesma coisa que fizeram com Jesus. Vai nos repudiar, vai nos perseguir, porque a palavra de Deus não entra neles. Satanás já bloqueou o coração deles para o mal. Perdão, é que o celular caiu aqui. Já bloqueou o coração deles para o mal, e a palavra do Senhor jamais entra no coração deles. Eu observo a palavra e observo os homens que se dizem de Deus, que estão à minha volta, que me odeiam e me perseguem. Todo dia faz um plano diferente em destruir a minha vida. Mas eu afirmo na palavra de Deus e vou passar para vocês aqui agora. No livro de João, do capítulo, eu vou explanar alguns versículos. Vou começar aqui no 23. E disse-lhe, vós sois debaixo. Jesus disse para eles. Olha aqui o 22, ó o que os discípulos diziam para Jesus, ó. E diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar a si mesmo, pois diz, para onde eu vou, não podes vos vir? E disse-lhe, vós sois debaixo, e eu sou de cima, vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Então os discípulos, quando Jesus falou, que para onde ele ia, que Jesus estava falando para os discípulos que ele ia morrer, e que ele ia ressuscitar, e que ele ia subir ao céu, e que ele não podia levar os discípulos, levar os judeus. E eles repudiaram e disseram a Jesus, e disse-lhe, vós sois debaixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, e eu não sou. Jesus disse para eles. E eles não entenderam o que Jesus estava falando, porque eles não tinham no coração deles a sabedoria e a certeza de que Jesus era o Filho de Deus, o enviado. E Jesus era o enviado de Deus. Então, olha aqui, ó, mais embaixo aqui. Ó. Por isso, vós disse que morrereis e vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E disseram-lhe, pois, quem és tu, Jesus? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Né? Os discípulos não creram que Jesus era o Filho de Deus, o enviado. Jesus virou para eles e falou, por isso o 24, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, eles não creram. Eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, que eu sou. Morrereis em vossos pecados. E disseram, pois quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito, muito tenho que dizer, e julgar. Vós mais, aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Então a mesma coisa somos nós. Jesus disse, o que me enviou é verdadeiro, o que ele me ensinou, o que ele me enviou, eu tenho dito. O que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso eu falo ao mundo. Então, preste atenção, nós é a mesma coisa. Se você é o Filho de Deus em Cristo Jesus, você vai falar de Jesus, porque o que você tem na sua vida? O Espírito Santo.
Você é totalmente tomado pelos poderes de Deus. Então da sua boca não pode sair outra coisa a não ser a palavra de Deus, a não ser o amor de Cristo. Então nós somos reconhecidos por quê? Porque nós falamos do amor de Jesus. Porque nós seguimos Jesus, nós obedecemos, nós falamos do que Jesus nos ensina na palavra. Ó o 26. Muito tenho que dizer e julgar. Ó. Vós mais, aquele que me enviou é verdadeiro, e o que tenho ouvido, isto falo ao mundo. Ó, o 27. Mas não entenderam que ele lhe falava do Pai. Eles não entenderam que Jesus falava de Deus, falava do céu. Ó, e esse povo não entende e não ouve, e a palavra de Deus não entra neles. Eles não preocupam com a salvação. Eu me deparei um dia desse com um pastor no lugar onde eu tive, não conheço ele, ele passou, começou a conversar comigo num carrão, e a gente começou a falar da palavra de Deus, e nós estávamos falando acerca do fim dos tempos, do lago de fogo e a Nova Jerusalém. Ele virou e falou assim, eu não quero nem ouvir falar disso. E despediu de mim, acelerou o carro e foi embora. Eles não aguentam quando fala do lago de fogo e da Nova Jerusalém. Porque eles não querem nem pensar, porque eles vivem andando, cometendo as suas abominações, os seus pecados e perseguindo os fiéis. Porque os fiéis incomodam eles. Porque quando nós pregamos a verdade, o diabo que está neles é incomodado e eles levantam contra nós. Mas o Senhor tem um compromisso de nos guardar, de andar conosco, de nos sustentar nessa terra. Então vamos para o 28. E disse-lhe, pois, Jesus, quando levantarem o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então Jesus estava falando para eles, quando ele fosse crucificado na cruz, que eles iam entender quem era Jesus, e que Jesus era enviado de Deus, e ele falava do que Deus ensinou. E isso aconteceu. Muitos só creram depois que Jesus foi para a cruz. Que houve terremoto, trevas, né? Então, hoje a palavra de Deus está sendo pregada por todos os lados. O bispo está aí falando do fim dos tempos, do lago de fogo, da perseguição da igreja. Mas só vai dar ouvidos que são chamados para a eternidade. Os que são filhos, os escolhidos do Senhor. Os que é nascido para vergonha eterna, nem quando o anticristo sentar no seu reino, no seu trono, eles não vão se render. Eles vão aliar ao anticristo. Só vai ouvir a palavra os que é nascido de Deus. E que o Senhor Jesus já sabe quem são e quais são. Então, vamos continuar crendo, obedecendo e pregando a palavra. Aqui diz assim no 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que ele agrada. Jesus fazia sempre o que o Pai agradava, sempre que Deus agradava. E nós devemos fazer sempre o que Jesus agrada, que agrada a Jesus. Às vezes na nossa caminhada nós somos tão fracos que pecamos contra Deus, mas nós, quando reconhecemos o nosso pecado e voltamos para o joelho, pedimos perdão ao Senhor e misericórdia, Ele nos perdoa. Que Ele sabia que nós ia passar por situações constrangedoras. Então, e Ele diz na sua palavra, filhinhos, vigiei para que não pequeis, mas se pecar tem Jesus como advogado. E aqui ó, disse mais, ó, e dizendo Ele estas coisas, muitos creram nele. Louvado seja Deus. Muitos creram em Jesus e acompanharam. E Jesus dizia, pois aos judeus que crerem nele, se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus falava com eles, mas eles não entendiam. Olha o que eles replicaram embaixo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
E responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livre. E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, meus amados, quando Jesus falou para eles que se eles crerem no Senhor, ele ia ser livre, olha, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém, como diz tu, sereis livre. Eles não estavam entendendo a palavra que Jesus estava falando para eles, porque Satanás já tinha bloqueado o cérebro deles, a mente deles, eles não entendiam. Embaixo vocês vão ver. E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, aquele que permanece no pecado, não se arrepende, ele é servo do pecado. E o servo do pecado, você pode observar que a vida dele é de impiedade em impiedade. Ele nunca muda. Até aparentemente ele quer mudar e fala da palavra de Deus e demonstra algum sentimento, mas você pode vigiar, porque Satanás vai manifestar na vida dele em breve e ele vai cometer as mesmas abominações. Então, irmão, vigia que os filhos das trevas não convertem. Os filhos das trevas, ele usa a palavra, mas ele não converte, ele não muda. A mente dele está focada no mal e ele já é um servo já condenado. Ele não muda, porque ele nasceu para vergonha eterna. Vigia, meus amados. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O servo, ele não fica para sempre em casa, mas o filho fica. Porque o filho, ele está sempre ali, todo dia ligado no pai. Todo dia ele está ali com o seu joelho no chão, buscando, orando, santificando, buscando a Deus. Então nós somos reconhecidos como filho de Deus. Amados, aqui, ó. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendentes de Abraão, contudo procura matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. A mesma coisa eles fazem hoje. Eles falam que são de Deus, te dão uma palavra doce, mas arma cilada para você, planeja a sua morte, te vende como banana nas esquinas, porque eles não é de Deus. Eles não é nascido de Deus. O nascido de Deus, ele está orando com você, ele te ama, ele te estende a mão em qualquer circunstância, ele está ali junto com você. Mas esses tais não. Esses tais usam a palavra de Deus, mas são servo do diabo, servo de Satanás. Eles dizem que são filhos de Deus, mas procuram matar o servo de Deus. A mesma coisa são esses aqui, ó. Olha o que eles diziam. Jesus respondeu: bem seis que sois descendentes de Abraão, contudo procura matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. A palavra do Senhor não entra neles, porque a mente e o coração deles estão bloqueados por Satanás e não entra mais. A palavra de Deus não entra neles. Isso é para você entender que isso vem desde a época, desde quando o mundo, desde a época de Adão. E Jesus veio à Terra e continuou essa falsidade e esse engano, porque esses aí são nascidos das trevas. E aqui é a morada de Satanás. Quem governa este mundo é o diabo. Portanto, Jesus não é deste mundo. Ele não é deste mundo. Ele é do céu. Ele falou para os discípulos: eu sou do céu, não sou deste mundo. Vós sois. Então, vamos andar sempre na palavra, vigilante, orando e buscando o Senhor. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Olha o que responderam. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosse filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Pois é, a mesma coisa são eles. Eles falam que são filhos de Deus, que são isso, que são aquilo, mas faz a obra do maligno. Eles não fazem a obra de Deus. Se eles fizessem a obra de Deus, eles nos amariam. Eles oravam por nós, eles não nos vendiam, não nos perseguiam. Então eles não são filhos de Deus. Reconheça isso. Observa isso. Os que praticam o mal
são filhos de Satanás e é conhecido servo de Satanás e não são filhos de Deus. Vigia, vigia e toma cuidado porque é uma raça das piores que pode existir. Mas agora procura matar-me, a mim, que vos tenho dito a verdade e que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Jesus falava para eles. Mas agora procura matar-me, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Jesus falava a verdade, pregava para eles e falava para eles, e eles procuravam matar Jesus. Abraão não fez isso. Abraão não teve com Deus. Abraão não viu nada de Deus. Mas Jesus reinava com Cristo no céu. Então os homens continuam da mesma forma. Da mesma forma. Vós fazeis as obras do vosso pai. E disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. E disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amareis, mas, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, Jesus falou para ele, se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Eles disseram a Jesus aqui em cima, vós fazeis as obras de vosso pai. E disseram, pois nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. E disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amaria, mas que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo. Eles não amavam Jesus. Eles falavam que era filho de Deus, mas perseguiam e tentavam matar Jesus. Observa hoje na terra a mesma coisa. O demônio do engano, o demônio da falsidade, da perseguição, já tomou posse desses falsos profetas. Eles fazem a mesma coisa que eles faziam com Jesus aqui. A mesma coisa. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Jesus falou para eles, por que vocês não entendem a minha linguagem? Porque não podem ouvir a minha palavra. Por que eles não podiam ouvir a palavra de Jesus? Porque o diabo já tinha cegado, já tinha bloqueado a mente deles, o ouvido deles, que eles não ouviam mais a palavra de Jesus. Olha, vós tendes, aí Jesus disse para eles aqui, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus falou para eles, vós tendes por pai o diabo. Quem é o pai desses perseguidores? O diabo. Eles têm por pai o diabo. E quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade neles. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não há verdade neles. Não. Porque a vida deles é só de mentira, engano, falsidade e perseguir o justo. Inventam todas as barbaridades para destruir um justo. Porque nós estamos no fim dos tempos. E Jesus falou que o justo ia ser perseguido por toda a terra. Não tem como você ser justo e você não passar perseguição nos dias de hoje. Igual o bispo falou, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada se você é servo de Deus e você não passa perseguição, tem alguma coisa errada. Então, eles têm por pai o diabo. Vamos aqui no 45. Mas porque vos digo a verdade e não me credes? Quem dentre vós me convencem de pecado? E se vós digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vos não as escuta, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus e as aguarda. E eles não escutam porque não são de Deus. A diferença do justo para o injusto é isso. Ele escuta, ele pratica, ele obedece, ele sofre as perseguição, ele ama incondicionalmente e eles não. Eles ficam reunidos
para arquitetar o laço e a maldade para destruir o justo. Porque o que está neles não é de Deus, é o das trevas, é o maligno. Então, vigia nisso, meu irmão, e busque a Deus. E busque a Deus. Aqui está todo o ensinamento para nós desviarmos dos falsos profetas e não confiarmos neles. Se ele te saudar, responde. Porque se ele não está capaz, a paz vai voltar para você. O Senhor vai ser contigo. O Senhor vai ser comigo. Por onde nós andarmos e aonde nós estivermos. Ao 48. E responderam-lhe, pois, os judeus, e disseram-lhe: não dissemos nós bem que és samaritano e que tens demônios? Aí falou que Jesus tinha demônios. Aqui eles falaram que Jesus tinha demônios. Aí, meu irmão, nesse versículo aqui é que Jesus colocou a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Não. Por que Jesus colocou que a blasfêmia do Espírito Santo não tem perdão? Porque eles falaram que Jesus falava pelo Espírito de Deus e eles falavam que Jesus falava por demônios. É por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Tá? Jesus respondeu, Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro meu Pai, e vós me desonra. Então, esse povo desonra a Deus. Eles desonram Jesus. Mas a igreja verdadeira honra o Senhor todos os dias no seu comportamento, falando do amor de Cristo, perdoando os inimigos, as maldades que eles praticam e permanecendo na fé. Eles honram Jesus, a igreja verdadeira. E eles desonram o Senhor nas suas atitudes, nas suas práticas. Eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Jesus falou: eu não busco a minha glória. E todo aquele que segue a Jesus, e entrega a vida a Jesus e confia em Jesus, ele não busca a sua glória, mas ele busca a glória de Deus em Cristo Jesus. Tudo dele é Deus estar no meio, no seu trabalho, na sua vida, no seu casamento, o seu dinheiro que você ganha, tudo está na mão de Deus. Tudo é Deus, tudo é Jesus. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. E disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar as minhas palavras, nunca verá morte? Aí eles questionaram: agora eu creio que tu tem demônio. Porque morreu Abraão, os profetas. Olha bem o que eles falaram. E disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas. E tu disseres: se alguém guardar as minhas palavras, nunca morrerá, nunca provará a morte? Eles não entendiam de maneira alguma que era Jesus, o Filho de Deus, o enviado. O 53. Eis tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas que morreram? Quem te faz tu ser? E Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, a qual disseis que é vosso Deus. Então, eles falavam que Deus era o Pai deles, mas não aceitavam o Filho de Deus. E Jesus disse para eles: eu não glorifico a mim mesmo, mas quem glorifica é meu Pai que está no céu. E nós, quem vai glorificar-nos é Jesus, o Filho de Deus, que Deus deu autoridade no céu e na terra. Ele deu toda a autoridade ao seu Filho no céu e na terra. Então nós somos glorificados por Deus em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então vamos permanecer servindo e obedecendo o Senhor. Ao 55. E vós não conheceis, mas eu o conheço. E se disser que eu não o conheço, serei mentiroso, como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Jesus aqui já chamou de mentiroso. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se eu dizer que eu não conheço, sou mentiroso igual vocês. E nós conhecemos a Jesus, porque obedecemos e praticamos sua obra.
né? E Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e ouviu, e o alegrou muito, e alegrou-se. Abraão, ele exultou-se por ver o dia, por ver Jesus. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e ouviu. Abraão viu o dia de Jesus, e alegrou-se muito. Eles falavam de Abraão, e Abraão alegrou-se da vinda de Jesus, e eles jamais diziam que era filho de Abraão, mas não alegrava com Jesus, porque eles não eram nascidos de Deus. Esses eram nascidos para vergonha eterna. E disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedra para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então Jesus se retirou do meio deles. Por isso é que a palavra fala: sai dela, povo meu. Que é os verdadeiros que reconhecem Jesus como Salvador têm que se retirar do meio deles. Olha bem. E vou ler dois capítulos aqui. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E então pegaram-lhe em pedra para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Executaram em pedra para apedrejar Jesus. A mesma coisa eles fazem com o servo do Senhor. Procura matar, perseguir, tudo enquanto é coisa má. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, leia a Bíblia, busca conhecimento na palavra de Deus, santifica a sua vida. O tempo está curto, Jesus está voltando. O tempo está curto, não temos mais tempo. Nosso tempo praticamente já acabou, nós não temos mais tempo. Conserte-se com Jesus, você que está desviado. E você que quer a vida eterna, entrega a sua vida a Jesus, antes que seja tarde demais. A paz do Senhor para todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos os ouvintes desta mensagem, com as bênçãos da libertação, com as bênçãos da salvação. Que o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus pode abrir os tímpanos dos teus ouvidos. Que o Senhor possa arrancar toda a obra maligna que está travando o seu coração e a sua mente de servi-lo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.